Amém? Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 9, verso de número 51 em diante. Amém? Diz assim o texto: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para que lhe preparassem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhes disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, irmãos? O texto que nós lemos narra o episódio da última semana da vida de Jesus. Jesus, ele morou durante todo o seu ministério no norte de Israel, na parte de cima do estado de Israel, numa região chamada Galileia. Mas o lugar que ele tinha que ser crucificado, segundo a profecia bíblica, era ao sul de Israel, em Jerusalém, não dentro da cidade, mas na região de Jerusalém. Então, quando Jesus percebe que chegou o momento dele ser assunto, ou seja, dele ser crucificado, ele entende que ele precisa ir para Jerusalém. E ele deixa a Galileia e desce para Jerusalém. O caminho da Galileia até Jerusalém, embora não seja um caminho muito longo para nós hoje que andamos de carro, mas naquele tempo eles andavam a pé. Então não era o caminho que se fazia num dia só. Ele precisava necessariamente pousar em algum lugar no meio do caminho. E o que é que está no meio do caminho entre a Galileia e Jerusalém? Está a região de Samaria, ou a região dos samaritanos. Então Jesus envia os discípulos e diz: olha, vai àquela aldeia e prepara para mim pouso lá, para que eu pose lá à noite, e amanhã eu continuo a caminhada. Interessante é que os samaritanos não o receberam. Os samaritanos não deram pouso para Jesus. Os samaritanos não os receberam em sua cidade, não permitiram que Jesus pousasse na cidade. Jesus então vai para outra aldeia, outro lugar aonde o recebem, e no outro dia continua a caminhada. No outro dia, chega alguém perto dele, verso 57, e diz assim: olha, Senhor, eu quero andar contigo, eu quero seguir o Senhor, eu quero ir com o Senhor para onde o Senhor estiver indo. E Jesus faz uma advertência, ele diz assim: olha, as raposas têm covis, têm aonde dormir, os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, o Filho de Deus, não tem onde reclinar a cabeça. As pessoas, quando leem esse texto, elas pensam que Jesus não tinha casa.
Mas Jesus tinha casa, o Evangelho diz que Jesus tinha casa onde morar. Pastor, então do que Jesus está falando? Jesus está falando que, para esse homem que queria seguir Jesus, que queria andar com Jesus, que andar com Ele não é fácil. E por que não é fácil? Porque andar com Jesus nem sempre é encontrar lugar onde você vai ser acolhido. Seguir Jesus muitas vezes vai fazer com que as pessoas não te recebam. Jesus acabou de ser rejeitado, ele acabou de ser rejeitado em uma aldeia da Samaria. As pessoas não deram pouso para ele em Samaria. Ele está dizendo assim: olha, é o seguinte, você quer me seguir mesmo? Porque andar comigo, seguir-me, ser meu discípulo, caminhar comigo, vai exigir de você renúncia. E por que renúncia? Porque andar comigo nem sempre você vai ser bem visto pelas pessoas. Para andar comigo nem sempre você vai ser aceito pelas pessoas. Para andar comigo nem sempre você vai ser recebido pelas pessoas. Andar com Jesus é tomar uma decisão, muitas vezes, de ser rejeitado pelas pessoas. Ou seja, andar com Jesus, irmãos, é para quem está decidido. Deixa eu dizer para você, e eu não estou falando de ser salvo por Jesus, porque para ser salvo por Jesus, você precisa crer e confessar o Senhor, e você alcança a salvação. Mas nem todo mundo que foi salvo por Jesus está disposto a andar com Jesus. Nem todo mundo que foi livre do inferno por aquilo que Jesus fez na cruz está disposto a andar com Jesus. Por quê? Porque andar com Jesus exige de nós renúncia. Olha para mim, irmãos. Todos nós aqui seremos colocados em situações que vamos precisar escolher entre Jesus e outras coisas. Por exemplo, o que é que Jesus está falando para esse homem? Você quer mesmo andar comigo? Está disposto a ser rejeitado? Está disposto as pessoas virarem a cara para você? Está disposto as pessoas muitas vezes tirarem sarro de você? Está disposto a isso para andar comigo? Olha para mim, infelizmente, irmão, nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Jesus está dizendo assim, ó, se você for andar comigo, você não vai ser popular, você vai ser rejeitado. Olha para mim, nas últimas décadas, muitas pessoas usaram a igreja como um trampolim para ter fama, para ser reconhecido, para ser bem visto pelas pessoas. Deixa eu dizer para você, isso não é evangelho. A igreja não é trampolim para ter fama, para seguir e ser discípulo de Jesus. Segundo o próprio Jesus, você tem que estar disposto a pagar um preço. E na maioria das vezes é um preço das pessoas olharem para você e não te receberem. As pessoas olharem para você e dizerem, olha, esse aí é da turma de Jesus, não vamos recebê-lo. Esse aí, quantos aqui nas suas empresas onde trabalham, ou no meio da sua família, já não ouviram piadinhas? Quantos aqui, quantas vezes você já não foi rejeitado no lugar que você está, porque forma-se uma rodinha e o crente não tem lugar ali dentro? Por quê? Porque esse aí anda com Jesus. Eu lembro que quando eu trabalhava, eu tinha uma Bíblia bem grandona e eu levava a Bíblia para o trabalho, e eles diziam assim, ó, lá vem o crente rapadura. Porque eles diziam que eu andava com uma rapadura debaixo do braço. Aí eles faziam uma rodinha e eu não cabia na rodinha. Por que eu não cabia na rodinha? Não, porque esse aí é crente, esse aí é da turma de Jesus, larga ele para lá. Olha para mim. Nós precisamos, irmãos, entender que andar com Jesus é escolher uma vida de renúncia. Não dá para você ser popular, ser o bonzinho e seguir Jesus ao mesmo tempo. Agora olha para mim, a pergunta é, será que nós estamos dispostos a renunciar coisas para andar com Jesus? Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de seguir Jesus como discípulo.
é outra coisa. Será que o que é que nós estamos dispostos a renunciar para de fato sermos discípulos de Cristo? O que é que nós estamos dispostos a abrir mão para de fato andar com Jesus? Quando esse sai, Jesus chega a outro e fala: olha, seguinte, você, vem e me segue. Aí ele fala assim: olha, Senhor, eu queria muito te seguir, mas se o Senhor permitir primeiro eu ir lá enterrar meu pai, aí eu te sigo. Jesus disse: não, deixa que os mortos enterrem os mortos, você vem e me segue. Como é que é, Senhor? Você está querendo que eu abra a mão de enterrar o meu pai para te seguir? Quer dizer que eu vou ter que escolher entre enterrar o meu pai e te seguir? Porque seguir Jesus exige renúncia. Os irmãos estão aí? Quantas pessoas, irmão, olha para mim, o caso do irmão aqui ainda é sério, está falando de enterrar o pai, mas mesmo assim Jesus diz: larga o morto, enterrar o morto, você vem e me segue. Tem gente que não troca Jesus por enterrar o pai, tem gente que troca Jesus por um emprego. Irmão, por que você não segue Jesus? Meu emprego não permite. O que você está me dizendo? Que entre o seu emprego e Jesus, você escolhe o emprego. Pastor, você está dizendo que eu tenho que abrir mão do meu emprego? Não, irmão, não é só do emprego, é do emprego, da casa, da família, se precisar de filho, da vida, de tudo. Porque Jesus precisa vir em primeiro lugar. E olha para mim, é uma questão de decisão, é uma questão de escolha, e principalmente é uma questão de prioridade. Quais são as desculpas que você tem dado para não seguir Jesus? Quais são as desculpas? Irmãos, nós somos uma igreja em célula, e nós temos feito esse trabalho que os irmãos estão vendo aqui. Mas deixa eu dizer para você, não é a maioria que se envolve, irmão, é a minoria que se envolve. E por que a minoria que se envolve? Porque cada um tem alguma coisa a fazer que é mais importante do que seguir Jesus. Cada um está dizendo: pastor, eu tenho que fazer isso, pastor, eu não tenho tempo, pastor, eu não quero. Deixa eu dizer para você, olha para mim, isso não vai atrapalhar a sua salvação, isso não vai atrapalhar você ser abençoado por Deus, isso não vai atrapalhar coisa nenhuma na sua vida, porque Deus é bondoso e gracioso. Mas deixa eu dizer para você, Deus e o Senhor Jesus têm esperança que eu e você tenhamos coragem de renunciar coisas para segui-lo, para andar com Ele, para seguir os passos dele. Quantos irmãos, final de semana, final de ano, todo mundo na praia, festa, e teve uma turma de gente que abriu mão de tudo para ir lá pregar o evangelho, cuidar de gente, limpar banheiro, fazer comida, cuidar para que pessoas pudessem nascer de novo. Pastor, o que é isso? É gente que está tendo coragem de renunciar coisas dessa vida para andar com Jesus, para seguir Jesus, para seguir os passos de Jesus Cristo. Eu digo para os irmãos, e eu falo isso sempre, irmão, tudo que está acontecendo aqui é graça de Deus. Mas deixa eu dizer para você, eu tenho renunciado coisas. Tenho renunciado coisas que são minha vontade, tenho renunciado coisas que são permitidas, coisas que são proibidas, tenho renunciado tempo de lazer com minha família, tenho renunciado. Por quê? Porque quem quer seguir Jesus tem que entender que precisa haver renúncia. Os irmãos estão aí? Olha para mim, irmãos, nós vivemos um tempo de um evangelho que é muito egoísta. Um evangelho de gente egoísta. Como assim, pastor? Gente que só pensa, cada um no seu próprio umbigo. Até no momento de você ser igreja, o cidadão só pensa nele. Não, eu vou para a igreja porque Deus vai me abençoar. Eu vou para a igreja porque Deus vai fazer na minha vida. Deixa eu dizer para você, olha para mim, se é assim que você vive, você está desperdiçando a sua vida.
Porque nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus veio ao mundo e gastou a vida dele com outras vidas, com outras pessoas, para salvar outras vidas. Deixa eu dizer para você, irmão, nós não devemos ser egoístas. Olha para mim, tem muita gente para ser alcançada. Tem muita gente que nesse momento agora está caminhando a passos largos para o inferno. E sou eu e é você que o Senhor está querendo usar para resgatar essas vidas. Nós não precisamos ser super-heróis, nós não precisamos ser super crentes, nós não precisamos ter todo o poder e a unção de Deus, nós só precisamos ter coragem para renunciar a algumas coisas, para que o Evangelho seja pregado a mais pessoas. Certo dia Jesus olhou para os discípulos e falou assim: olha, orem, peçam ao dono da seara mais ceifeiros, porque a seara está madura, mas os ceifeiros são poucos. O que quer dizer os ceifeiros são poucos? Tem pouca gente decidida a colocar a mão no arado. Olha para mim, irmãos, eu já vou finalizar, e eu quero finalizar com um texto que vai te fazer entender algo importante. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Porque eu não quero ser inimigo da cruz de Cristo. Eu não quero ser inimigo daquilo que Cristo fez. Deixa eu dizer para você, viver é bom, as coisas dessa terra são muito boas, você poder desfrutar de coisa aqui é muito bom, mas esse não é o propósito pelo qual nós viemos para a terra. Nós viemos para a terra para seguir Jesus Cristo, sermos discípulos de Jesus e anunciar as boas novas do Evangelho. Olha para mim, às vezes, irmãos, seja sincero, o que nos impede de nos envolvermos com Jesus é um Netflix. O irmão não consegue envolver com uma célula porque eu estou assistindo a série do Netflix. Às vezes, pastor, eu não posso ir lá porque nesse dia eu tenho futebol. Deixa eu dizer para você, você está trocando seguir Jesus por futebol? É isso que você está me dizendo? É isso que você está me dizendo? Deixa eu dizer para você, todas as coisas precisam perder o valor quando você coloca Jesus Cristo em primeiro lugar. Irmãos, olha para mim, a renúncia que nós precisamos fazer para seguir a Jesus, vale a pena. Vale a pena. Nós não deveríamos estar pensando só em coisas dessa terra. Nós não deveríamos estar vivendo só para coisas dessa terra. Deus tem muita bênção para você, é verdade. Deus vai te dar tudo de graça, é verdade. Mas deixa eu dizer para você, irmãos, nós estamos aqui de passagem. E enquanto estamos passando por essa terra, nós deveríamos colocar tudo em segundo lugar, quando o assunto é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pastor, o que é isso? Isso só é a realidade do coração da maioria dos crentes. Eu sei que boa parte queria ouvir, olha, Deus vai te abençoar, né? Deus vai te prosperar, vai te encher de riqueza, para você se tornar um rico egoísta e gordo. Para ficar lá sentado numa rede com a barriga desse tamanho, olhando para tudo que tem e dizendo, Deus me abençoou. Deixa eu dizer para você, isso não é propósito de Deus. Porque tudo que o Senhor nos dá tem a ver com o Evangelho, tem a ver com o corpo de Cristo. Se o Senhor tem nos dado alguma coisa, irmão, o fim tem que ser o corpo de Cristo, o Evangelho, fazer discípulos para o Senhor. Nós temos que parar de ser egoístas. Para que você quer? O Senhor tem falado ao meu coração, irmãos. Para que eu quero? Para que eu quero as coisas? Para que eu estou pedindo coisas para Deus? Para me gastar nos meus próprios prazeres e deleites? Ou porque realmente eu tenho entendido que eu preciso ser discípulo de Jesus e preciso gerar discípulos para Cristo? A pergunta é a seguinte: o que você está disposto a renunciar para seguir Jesus? Não é para ser salvo, não é para ser salvação, é de graça. Salvação Cristo Jesus conquistou para nós, mas uma vez que nós somos salvos, Ele nos chama, olha, agora eu quero que você me siga.
Só que para me seguir, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Os irmãos estão aí? O que você está disposto a abrir mão para seguir Jesus? Abra sua Bíblia comigo em Lucas 14, um pouquinho para frente. Deixa eu te mostrar algo. Verso 25. Lucas 14, 25. Os irmãos estão aí? Olha o que diz o texto. Ora, ia com ele grande multidão, e voltando disse-lhe: se alguém vier a mim, se alguém quer vir a mim, e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos e irmãos, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha para mim, irmãos. Pastor, Jesus está ensinando eu a abrir mão da minha família? Não. Jesus não está ensinando você a abrir mão da sua família. Jesus ensina você a cuidar da sua família. Mas se a sua família ficar no caminho de Jesus, você precisa colocar a sua família de lado. Ah, pastor, eu não concordo com isso, então vai falar com Jesus. Existe uma turma por aí ensinando, preste atenção, existe uma turma por aí ensinando algo que é contrário à palavra de Deus. Pastor, primeiro lugar Deus, segundo lugar a família, terceiro lugar a obra de Deus. Eu te pergunto, onde você leu isso na Bíblia? Onde você encontrou isso na Bíblia? E como é que você quer separar Deus de sua obra? Como que se eu pudesse servir a Deus sem fazer a obra de Deus? Como que se eu pudesse amar a Deus sem demonstrar isso em atitudes para Deus? Deixa eu dizer para você, Deus em primeiro lugar, e quando nós falamos Deus em primeiro lugar, já estamos falando de tudo aquilo que nós precisamos fazer para Deus junto. Os irmãos estão aí? Ah, pastor, mas eu amo mais minha família do que Deus. Eu vou dizer para você o que Jesus disse: você não é digno dele. Porque quando eu amo meu pai, a minha mãe, os meus filhos, ou seja lá o que for, mais do que ele, segundo a palavra dele, eu não posso ser discípulo. Os irmãos estão aí? Pastor, o que é isso? Renúncia. Renúncia. Deus queira que nós não precisemos escolher, irmãos. E a grande maioria de nós não precisa escolher, porque a família não se opõe. Mas se a família se opor, escolha Jesus Cristo. Eu lembro o dia que eu disse que eu ia me batizar. A minha avó me disse assim: se você se batizar, se você passar a crente, você esquece que você tem uma avó. Você nunca mais vem na minha casa. E eu fiquei triste. Assim, talvez a pessoa que eu fui mais próximo na minha infância e adolescência foi minha avó. Eu falei: mas vó, eu sinto muito, mas entre a senhora e Jesus Cristo, eu vou ficar com Jesus. Porque a senhora não morreu na cruz por mim. Quem morreu na cruz por mim foi Jesus, para perdoar os meus pecados, me livrar do inferno e me dar a salvação. Batizei, voltei lá, e ela me recebeu, e ela estava só me pressionando, e aí preguei o evangelho para ela também. Pastor, o que é isso? Renúncia. Renúncia. Os irmãos estão aí? Diga assim: eu preciso renunciar coisas para seguir Jesus. Não é para ser salvo. Amém? Ser salvo é de graça. Mas eu quero encerrar aqui com um texto. Abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses. Filipenses 3:17 em diante. Olha só. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Por quê? Verso 18. Porque existem muitos, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz. São o que, irmãos? Olha para mim, aí você vai pensar assim: bom, inimigos da cruz de Cristo deve ser no mínimo o diabo.
Olha quem são os inimigos da cruz de Cristo: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o próprio ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Os que só pensam nas coisas terrenas. Olha para mim, irmãos. Posso falar uma coisa com muita dor no meu coração? Com muita dor mesmo. E eu entendo porque Paulo estava chorando. Porque Paulo não estava falando de pessoas que estavam fora da igreja. Paulo está falando de pessoas que estavam dentro da igreja. Tem muitas igrejas, irmãos, que são inimigas da cruz de Cristo. Por quê, pastor? Porque ensinam as pessoas a só desejar coisas da terra. Não ensinam as pessoas a desejar as coisas eternas. É só a prosperidade, é só a bênção aqui, é só a provisão de Deus para agora. Deus tem essas coisas? Tem, irmão, Deus é bondoso. Mas olha para mim, não é para isso que nós estamos na terra. Porque existe, segundo a Bíblia, uma cidade que de Deus vai descer do céu, a nova Jerusalém celestial. E a Bíblia diz que ela virá e Jesus vai habitar nela, e muitos crentes vencedores, porque tiveram coragem de renunciar coisas, vão estar com Ele, vão se assentar no trono com Ele, vão comer à mesa com Ele, vão estar junto com Ele. E é lá que nós deveríamos estar desejando estar. Irmão, eu troco toda a prosperidade da terra por sentar-se na mesa com Jesus. Eu troco todo o dinheiro da face da terra para estar assentado com Ele naquela mesa. Por quê? Porque o nosso coração não deve estar clamando por coisas terrenas apenas. O apóstolo Paulo diz que nossos olhos têm que estar colocados nas coisas que não se veem, porque as coisas que nós ainda não vemos é que são eternas. Irmãos, há alguns anos atrás, e não foi quando eu me converti em 99, fazem 20 anos que eu tive meu encontro com o Senhor Jesus. Mas eu me converti, mas eu não estava disposto a renunciar a nada. Mas no ano de 2009, 2010, mais ou menos, não lembro agora direito, eu decidi que nada ficaria entre eu e Jesus. E de lá para cá, irmãos, eu tenho vivido uma vida de renúncias. Não falo isso para minha glória, mas falo isso para que você me tenha como exemplo. E deixa eu dizer para você, eu não me arrependo de nada que eu precisei renunciar para seguir Jesus. Muitas coisas ficaram para trás. Eu lembro na minha época de juventude na igreja, eu era um jovem diferente, né? E graças a Deus que os irmãos não me conheceram naquela época. Mas eu era muito diferente, irmãos, mas muito diferente demais. Pra você ter noção, naquela época eu usava uma calça mostarda, uma camisa mostarda, um sapato caramelo e um cinto preto. ET. E eu lembro que acabavam os cultos no sábado, e os jovens, vamos tomar um tererê não sei aonde, vamos comer um lanche, não sei o quê. E eu olhava e dizia, eu vou orar. Nós tínhamos a oração da meia-noite a 1 na igreja. Eu ficava orando com os pastores, normalmente os mais velhos, pastor Meireles e outros pastores, ficava orando. Os jovens olhavam e diziam assim, você não se diverte, você não faz nada, você parece um velho. Só que eu sabia o que eu estava fazendo. Para você ter uma noção, irmãos, quando eu comecei a pregar o Evangelho, e faz muito tempo que eu prego o Evangelho, eu me converti em 99, no final do ano de 99 já comecei a pregar o Evangelho. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, a gente começava a ficar em evidência na igreja. Eu tinha 15 para 16 anos. E acabava que as mocinhas, as meninas, né, da igreja,
Normalmente elas idealizam um homem de Deus para a vida delas. E a gente mesmo não sendo muito vistoso, vamos dizer assim, as meninas se interessavam. Eu e um pastor amigo meu, pastor Humberto, que hoje também é pastor, nós fizemos um pacto. Qual é o pacto? Vamos tentar ficar o mais feio possível. No que não era difícil. Mas observe, eu andava assim de propósito. Então, eu quase que rapava a cabeça e fazia um tupetinho assim, ó. Pensa numa coisa horrível, irmão. E o pastor Humberto, na época, andava todos os dias com a mesma calça e a mesma camiseta. Todos os dias, irmãos. De propósito. Pastor, o que é isso? Pode ser uma bobagem para muitos. Renúncia. Ah, mas você é jovem, vai se divertir, vai ficar, vai beijar na boca. Não quero. Renúncia. Porque eu quero é seguir Jesus. E deixa eu dizer para você, valeu a pena, irmãos. Porque olha para mim, salvação é para todos. Amém? Agora, o evangelho não é confiado a todos. O Senhor me deu e colocou em mim o depósito do evangelho. Eu percebo isso claramente. Mas por quê? Porque Deus está procurando corações, irmãos, das pessoas que já são salvas, que estão dispostas a renunciar coisas que precisam ser renunciadas para poder andar com Jesus, ser do time dele. A pergunta é, o que para você é mais importante do que seguir Jesus? A sua resposta deveria ser, nada. Tudo que ficar entre eu e Jesus, eu vou colocar para trás. Os irmãos estão aí? Porque olha para mim, irmãos, tudo que estava entre ele e eu, ele colocou para trás. E naquela cruz, pagou o preço pela minha vida. Ele morreu a minha morte. Amém? O que eu quero fazer, e o que eu estou decidido a fazer, é viver essa vida, renunciando tudo o que for preciso, para poder ser discípulo de Jesus. Amém, irmãos? Pastor, qualquer pessoa pode ser discípulo de Jesus? Segundo a palavra de Deus? Não. Qualquer pessoa pode ser salva por Jesus, qualquer pessoa pode ser abençoada por Jesus, qualquer pessoa pode receber milagres de Jesus, qualquer uma, independente do que é o que faça, mas nem todos podem ser discípulos de Jesus, porque para ser discípulo de Jesus, o que é ser discípulo? Discípulo é aquele que anda perto, irmãos, é aquele que está junto, precisa haver renúncia. E olha para mim, nem sempre é renúncia de pecado, na maioria das vezes é renúncia de coisas que querem roubar de nós o foco. O que nós estamos dispostos a fazer e a renunciar para seguir Jesus? Abrir mão de coisas que são erradas é fácil. O difícil é quando você precisa abrir mão de coisas que dão certo. Amém, irmãos? Eu falo para os irmãos, né? Hoje até alguém brincou comigo. Não sei quem foi que brincou comigo. Não sei se foi o irmão Delcio, falou de Porto Belo. Você já tinha arrumado as malas para ir para Porto Belo. Não sei quem foi que brincou comigo. E aí, alguém disse assim, olha, na sua vida tudo é fase. E de fato é, irmãos. A igreja está uma bênção. Amém, irmãos? Olha que maravilha. Muitas pessoas vão ser salvas. Deixa eu dizer para você. Se Jesus me chamar hoje e falar assim, ó, larga tudo e vai começar tudo de novo em outro lugar, acredite em mim. Irmãos, eu não penso duas vezes. Pastor, mas olha aqui, agora que o senhor vai começar a colher os frutos. Mas eu não vivo por frutos, eu vivo para seguir Jesus. Consegue entender? Pastor, mas o senhor comprou apartamento, do jeito que comprou, vende. Consegue entender? É simples assim, e olha para mim, não tem nada de espiritual nisso, é só uma questão de decisão. Eu decidi seguir Jesus, ponto. Vou abrir mão do que for preciso, ponto.
É uma questão, não é uma, eu não faço a oração, oh Senhor, e o céu desce. Não, eu decidi, é escolha minha, eu vou viver para Jesus. Se eu tiver um final de semana no Caribe e um encontro com Deus, eu vou para o encontro com Deus. Decidi. Consegue entender? Tiver uma festa e uma célula, eu vou para a célula. Tiver um churrasco e uma aula, eu vou para a aula. Decidi, eu sigo Jesus, não importa o que eu tenho que renunciar. Nós não podemos, irmãos, deixar nada na nossa frente, quando o assunto é seguir Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos estão aí? Enquanto eu estou falando aqui, eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração, de coisas que têm impedido você de seguir Jesus. Olha para mim, eu não quero te pressionar nada. Não é essa a minha intenção. A decisão é sua. É você e o Senhor. Vê se vale a pena chegar no final da vida, encontrar-se com o Senhor e Ele dizer assim: filho, você fez o que se você fez o que eu queria que você fizesse, e você olhar para Ele e dizer assim: Senhor, não fiz, porque eu encontrei algo mais importante para fazer. E tem muito crente que vai ter que dizer assim, ó: o mais importante que eu encontrei que seguiu o Senhor foi a Netflix. Foi o sofá da minha casa, que era muito confortável. Renúncia, irmãos. Somos salvos pela graça, mas seguir Jesus exige renúncia.